Na Arena Corinthians, o Timão venceu o Botafogo, que teve a estreia do técnico Marcos Paquetá. Vamos para Itaquera? Vamos, o Romero, o maior goleador desse estádio para onde a gente vai agora. Vamos então para a Arena Itaquera. Gustavo Berton e Vitor Pizeta já aparecem aqui na nossa tela. Vamos começar com o Vitor com as informações desse duelo. Vamos lá, boa noite. Oi, gente, muito boa noite para todo mundo. Pois é, o Botafogo vinha de uma vitória, né, antes dessa pausa para a Copa do Mundo, 2-0 no último jogo do Brasileirão. Começou com um técnico novo, está reestreando no futebol brasileiro depois de uma temporada fora. Veio do futebol indiano, o Marcos Paquetá, e antes disso passou por alguns times do Oriente Médio. Não começou muito bem, né? Começou com um time sem velocidade no primeiro tempo, depois no segundo fez uma substituição e colocou o Pimpão para jogar, e aí sim mais velocidade no time. Algumas oportunidades foram surgindo para o Botafogo, né? A principal delas com o Chiesa no comecinho do jogo. No segundo tempo, agora o Cássio salvou o Botafogo de poder fazer aí pelo menos um gol de honra agora no final e complicar um pouquinho mais no final a vida do Corinthians, mas enfim, Botafogo 10ª posição na tabela e entrou também com alguns desfalques, né? 2 pessoas em recuperação, estavam lá o Gatito Fernandes em recuperação de uma contusão no punho, estava também o Marcinho recuperando de uma virose e aquela que muita gente não concorda, né? Iago, Moisés e Jean, emprestados do Corinthians para o Botafogo, eles não puderam jogar por causa daquela cláusula no contrato que impede eles de jogarem contra o próprio time. Enfim, a reestreia no Campeonato Brasileiro do técnico Marcos Paquetá, tem muita coisa ainda por aí, a gente está aqui na sala de imprensa aguardando a chegada dele. Por enquanto, vamos ouvir então o que tem a falar o Gustavo Berton sobre o Corinthians. É com você, Gustavo. Pois é, Vitor, e eu estou aqui na outra sala de imprensa, né, à espera do técnico Osmar Loz, o torcedor corintiano que veio para a Arena Corinthians para matar a saudade do time, mas também muito curioso em relação ao time do técnico Osmar Loz, que estava bastante pressionado, principalmente na campanha antes da Copa do Mundo, não conseguiu dar sequência, principalmente a sequência de vitórias que o torcedor esperava com a saída do técnico Fábio Carille. Bom, o torcedor veio aqui curioso com esse time, que mudou bastante, perdeu o Balbuena, Sid Clay, o Michael, teve a estreia do Danilo Avelar, que começou como titular, mas o gol cedo, como vocês mostraram aí, o gol cedo do Rodriguinho deu aquela tranquilidade para o time. Corinthians mandou no primeiro tempo, não fez um jogo brilhante, é verdade, mas teve as principais ações do primeiro tempo. No segundo tempo, como o Vitor colocou bem, o Botafogo criou chances, exigiu do goleiro Cássio, mas aí o gol do Romero a 30 minutos, mais uma vez, deu tranquilidade ao time do Corinthians. O torcedor que esteve por aqui, cerca de 20 mil torcedores, chegou a pedir o Pedrinho durante a partida. O técnico Osmar Loz iniciou a partida no ataque com o Matheus Vital, na vaga do Cleison. O Cleison, ele fez uma cirurgia no joelho direito, tirou um pouquinho de cartilagem, ainda sente dores, está fazendo reforço, foi dúvida para esse jogo, acabou ficando de fora. O Osmar Loz preferiu a entrada do Matheus Vital no time, fez boa partida, inclusive o garoto, e depois o torcedor pediu, claro, o Pedrinho, que é o xodó do torcedor corintiano, mas o Pedrinho não entrou no jogo, não. Quem entrou no jogo, sim, e fez também a sua estreia foi o Jonatas, atacante. Então, hoje, 2 estreias no time do Corinthians, o Danilo Avelar na lateral esquerda, fez também um jogo seguro por ali, e o Jonatas, que jogou pouco tempo, apenas 15 minutos, mas também fez a sua estreia no time do Corinthians. O torcedor saiu satisfeito, né? Matou a saudade do Corinthians, matou a saudade da sua casa, da Arena Corinthians, sai com a vitória, o Corinthians sobe 3 posições, pelo menos, com os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro, iniciou a rodada na 10ª colocação, termina em 7º. Claro que tem muitos jogos para acontecer ainda nessa rodada do Campeonato Brasileiro, mas é já uma esperança para o torcedor do Corinthians, que veio aqui justamente para ver isso, uma evolução do time em relação ao que estava apresentando o time antes da parada da Copa do Mundo. Bom, a gente está por aqui na sala de coletivas, daqui a pouco o técnico Osmar Loz vai vir por aqui para dizer o que ele achou do time e, claro, depois da repercussão toda na zona mista dos jogadores do Corinthians. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, muito obrigado, Gustavo Berton. O Corinthians subiu 3 posições e o Botafogo agora que está em 10º, né? Que era a antiga posição do Corinthians. Um passou o outro. O Osmar Loz, que venceu nesse retorno ao Brasileirão, tinha ido bem nos amistosos também. Técnico do Corinthians, fala ao vivo aqui no Central Fox. Efetivamente, é sempre melhor resultado se a gente tiver que prezar um bom rendimento sem resultado. É óbvio que a gente falava, e foi tema da nossa conversa pré-jogo, que para alcançar resultados, um bom rendimento ele nos aproxima do resultado. Então, para hoje, para sábado, para quarta e assim sucessivamente, se eu tiver que escolher entre um dos dois, eu quero sempre o resultado. Sempre privilegiando que tenhamos um bom rendimento, porque vai nos trazer mais satisfação, porque o trabalho vai estar aparente. Em relação ao Cássio, eu acho que a tua pergunta ela já coloca ele nesse patamar, um jogador de seleção brasileira, teve uma defesa das mais maravilhosas, né? Um recurso absurdo,
Quando exigido, num chute maravilhoso do Pimpão, também fez uma defesa espetacular. Acho que estava numa noite que ele já teve outras tantas no Corinthians, hoje foi mais um dia desses. Loss, eu gostaria de falar sobre um ponto positivo e um negativo que deu para observar nessa partida. Ofensivamente, parece que o Corinthians cresceu um pouquinho em relação aos últimos desempenhos. Só que defensivamente, o Corinthians vem enfrentando um problema crônico desde o ano passado, que é a bola aérea. Contra o Cruzeiro foram 2 gols de cabeça. Hoje, eu contei pelo menos 7 chances claríssimas dos jogadores do Botafogo cabeceando com liberdade dentro da área. Como que você vê esse problema? O Corinthians ganhou em estatura agora com o Danilo Avelar, mas por que você acha que o Corinthians vem sofrendo tanto com essa bola aérea? Eu acho que tem uma questão muito de característica da equipe do Botafogo. É uma equipe que cruza de todos os lugares, tem jogadores nos lados do campo, Gilson e Luiz Ricardo, que cruzam muito bem essa bola. O Chiesa é um jogador que ataca muito bem à frente dos zagueiros, então movimenta muitas vezes a estrutura. Eu não revi para ver se é tanta liberdade assim quanto está falando nos cabeceios. Muitas bolas foram segundas bolas, alguns desvios, inclusive dessa defesa do Cássio foi um desvio, então não é um cabeceio direto, não foi uma bola em que o jogador escolheu onde ia cabecear, ele foi trombado, mas eu concordo que foi uma preocupação sim no jogo e a gente tem que melhorar nesse quesito. Tem que melhorar e a gente vai melhorar. Olá, o torcedor do Corinthians veio hoje curioso, né, para ver o time. Você teve tempo para treinar, alguns jogadores saíram, outros chegaram. O que o torcedor viu hoje já é o Corinthians que você quer, já é o padrão de jogo que você pretende colocar para o time no restante da temporada? E uma segunda, se você permite, queria que você avaliasse as estreias tanto do Danilo Avelar quanto do Jonatas. Eu acho que o espírito que nós colocamos em campo hoje, vendo muitos dos lances em que o Botafogo tentou as finalizações nas segundas bolas, nós nos atirando, os jogadores evitando que essa bola chegasse até a meta do Cássio, é o espírito que a torcida vai ver em todos os jogos pelo Corinthians. Um time muito competitivo, muito combativo, muito aguerrido, mas é claro que a gente tem coisas a evoluir. Nós começamos o jogo, na minha avaliação, muito bem, e o segundo tempo a gente deu uma caída, perdeu, aí a gente não sabe se o aspecto físico pode ter causado alguma interferência, se talvez a proteção ao resultado, que era tão importante para a gente, tenha causado uma retração da equipe. Em relação ao Avelar, eu acho que é um jogador que já tinha feito os jogos de preparação, um lateral com força, com vigor, preenche bem a área, tem estatura, nos dá o recurso de um passe mais vertical, tem profundidade quando chega ao ataque, se solta com facilidade. Acho que teve uma atuação regular para boa. Em relação ao Jonathan, entrou alguns minutos, prendeu a bola na frente. Naquele momento do jogo nós estávamos sofrendo bastante. Com a entrada dele e do Marquinhos Gabriel, a gente conseguiu ir à frente, fazer o gol. Acho que teve uma estreia satisfatória também. Rosmar, boa noite. Você falou sobre o Danilo Avelar e eu queria continuar insistindo nesse setor da lateral esquerda. Se a gente pegar nos últimos 2, 3 anos, o Corinthians sempre teve o cuidado de colocar aos poucos os reforços. Entra um jogo, descansa um pouco, aprende o jeito do Corinthians jogar e tudo mais, e principalmente no sistema defensivo, que é uma característica que o Corinthians vem mantendo há muito tempo. Dificilmente alguém chega e vira titular. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Danilo Avelar nessa disputa com o Juninho Capixaba, né? Foi um valor alto investido pelo Corinthians, segunda maior contratação no ano, 6 milhões de reais, hoje nem no banco. Queria que você explicasse um pouquinho como é que você está lidando com essa situação e até para manter o Juninho lá em cima, sem se desmotivar. O Danilo Avelar, a necessidade fez com que a gente colocasse, é um jogador mais experiente. Nós não podemos esquecer que o investimento feito no Juninho é de um jogador jovem esperando um crescimento durante as temporadas. A gente acredita que ele possa ter esse crescimento. Hoje nós fizemos a opção pelo Carlos, que é um menino da seleção sub-20, um menino que é construído aqui dentro do Corinthians, tem uma característica mais defensiva, tem jogado, treinado, fez os jogos treinos. Então é uma competição entre os três muito segura, muito saudável e muito franca entre eles. E aqueles que tiverem, na nossa avaliação, na semana de trabalho melhor, é os que vão ser relacionados para o jogo. Loss, boa noite. São 22 finalizações contra o gol do Corinthians, sendo 8 certas, aí o Cássio saindo como talvez o principal nome do jogo, de um jogo que o Corinthians venceu. Para você, nesse processo de retomada de Campeonato Brasileiro, como é que reorganiza, se é reorganizar a palavra certa, esse sistema defensivo que sempre foi o coração do Corinthians, histórico nos últimos anos do Corinthians, o sistema defensivo sempre muito sólido. É uma preocupação ou foi uma situação específica desse jogo, muito por conta do Botafogo estar atrás do placar logo nos primeiros minutos de jogo?
Eu acho que é muito decorrente disso. Eu acho tenho certeza. O número de finalizações aumentou consideravelmente na segunda etapa. Na primeira etapa, mesmo a gente fazendo um gol aos 3 minutos, a gente controlou o jogo. Foi um jogo de oscilações, nós tivemos momentos para fazer o segundo, algumas transições que nós erramos o passe que poderia botar o jogador na cara do gol. Então, acho que a primeira etapa ela foi bem controlada, mesmo com o resultado a nosso favor. É natural que o Botafogo se lançasse um pouco mais, fez trocas de jogadores novos no setor ofensivo, né? A gente optou por não mexer no sistema defensivo, então talvez um dos fatores tenha sido o aspecto físico. Nós estamos voltando, é o primeiro jogo oficial. Para essa equipe aqui, muitos jogadores completaram hoje, a exceção é do Henrique e do Pedro, que haviam feito 90 minutos contra o Cruzeiro, todos os outros não tinham jogado 90 minutos, então tudo é um pouco de influência disso, mas eu concordo que a gente poderia ter evitado um pouco, poderia ter controlado um pouco melhor esse número de finalizações, poderia ter pressionado um pouco mais para dificultar os cruzamentos. Mas são detalhes de dentro do jogo que a gente só vai saber amanhã quando conversar com eles de fato e reanalisar em vídeo o que aconteceu em cada lance. Tudo bem, Loss, boa noite. Você, claro, antes da Copa do Mundo estava passando por um momento difícil, né, juntamente com o elenco, foram 4 jogos sem vitória, né? E queria que você me falasse se você repensou alguma coisa nesse período todo, manteve as suas convicções com o tempo para trabalhar, enfim, o que você pode dizer dessa partida de hoje, se já deu para ter um pouco mais do que você imagina de futebol e como é que foi esse período para você? O período foi extremamente importante, foi valoroso para a gente poder colocar algumas ideias, retreinar algumas que já estavam sendo esquecidas, né, pela nossa equipe. Exemplo disso são esses lances de final de jogo, onde a gente conseguiu evitar as finalizações livres diante do Cássio. Isso é uma característica que nós tivemos no ano passado, muitas vezes saímos na frente, eu acho que, se não me falha a memória, dos 17 ou 18 jogos do primeiro turno, em 11 ou 14, nós saímos na frente e mantivemos, talvez sofrendo tanto quanto hoje, e isso é uma coisa que foi uma marca, que foi até falada por vocês e valorizada. Então, a gente precisa manter esse espírito, mas controlar melhor o adversário. Eu acho que valeu o período de treinamento. A gente fez 3 jogos treinos de alto nível, buscando enfrentar equipes do mais alto gabarito no futebol brasileiro. Tivemos bons resultados e hoje, de novo, tivemos um bom resultado com um desempenho que oscilou entre o primeiro e o segundo tempo. Olá, boa noite. O futebol brasileiro, devido ao aspecto financeiro, tem perdido os seus principais jogadores muito cedo, de forma muito precoce. Está aí o Rodrigo, que já está negociado, o ano que vem vai embora. Não há mais aquele tempo de maturação, de colocar o garoto aos poucos. E o Pedrinho, que todo mundo entende que é uma joia rara do Corinthians, ainda não se firmou. O que falta para o Pedrinho realmente conquistar, ganhar mais oportunidades? Ou se você entende que ele já teve todas as oportunidades dele. No primeiro momento era o aspecto físico, ele tinha alguns problemas físicos, ainda passa por esse problema, é problema técnico, é a forma de jogar que talvez não se adapte. Hoje a torcida pediu demais o Pedrinho quando o Corinthians sofria e o garoto ainda continua de fora. O Pedrinho é um jogador que tem um talento fora do normal. Todos nós sabemos disso, nós dentro do Corinthians, a torcida, vocês da imprensa. Efetivamente, quando a gente prepara uma estratégia de jogo, a gente tem algumas características que a gente privilegia. Hoje, o Pedrinho joga no setor do Romero. O Romero tem uma função de proteção e de transição muito importante, que na nossa avaliação para esse jogo de hoje, e para alguns jogos, talvez a gente vá preterir o Pedrinho em função dessa característica do Romero. A gente já fez em outros jogos uma transferência do Romero para o lado esquerdo para criar o espaço para o Pedrinho jogar do lado que ele se adapta melhor e não tivemos rendimento bom do Romero. Então eu tenho que tentar encontrar esse equilíbrio. Não tem fator físico, não tem fator técnico, não tem fator algum do futebol. O Pedrinho está preparado para ser titular quando as características dele forem as mais importantes para o jogo que nós estamos. Loss, tudo bem? Ainda sobre o Romero, né? Hoje fazendo o segundo gol, o gol que determinou a vitória, driblando o adversário, caindo bastante também ali, dando uma provocada nos adversários. Comenta para mim a noite do Romero esses 2 aspectos, né? O primeiro, um Romero artilheiro, um Romero que volta a marcar aqui em Itaquera, se distanciar na artilharia da arena, e esse outro lado dele, assim, que a gente conversava ali na arquibancada, lembrou até um pouco a Copa do Neymar, assim, né? Em determinados momentos criticado, assim, por ter caído demais. A gente viu o Romero fazer isso. Então, comenta esses 2 lados para mim, por favor. É o que eu falei, o Romero tem uma função especial dentro da equipe, é um cara que
conquistou o seu espaço, o time sabe jogar com ele sabe jogar com a equipe. E eu não acho que ele tenha caído tanto sem necessidade, porque a falta que ele tomou o cartão amarelo foi falta na entrada da área. Era uma falta, inclusive, frontal para a gente. Foi tocado em cima e embaixo pelo árbitro, pelo jogador do Botafogo, e o árbitro deu simulação dele e cartão amarelo para ele. Foi agredido pelo jogador do Botafogo, sem bola, no final do jogo, e o árbitro deu cartão amarelo para o jogador do Botafogo. Quando todo o estádio, vocês, talvez, inclusive, concordassem com toda a nossa comissão técnica que era um lance para vermelho. A bola já não estava mais com ele há muito tempo. Então, assim, eu não vi esse lado tão... É a característica do Romero. O Romero é um jogador que sabe usar dessa provocação, desse jogo mais catimbado, desse jogo mais de contato, de conversa. E a gente não vai tolir isso dele, porque eu acho que é uma característica do jogador. Quando a gente vem aqui, enfrenta equipes argentinas, uruguaias, chilenas, e os caras fazem isso, a gente sai falando que os caras sabem fazer esse jogo. Se eu tenho um jogador na minha equipe que tem essa capacidade... Não acho que hoje tenha acontecido isso e não vou tolir isso dele, não. Boa noite, Osmar Loss. Boa noite. Antes da Copa do Mundo, principalmente devido às ausências e toda essa mudança na comissão técnica, muito se falava e muito se esperava por essa parada na Copa do Mundo para que você pudesse ter mais tempo de treinar a equipe, de fazer algumas correções. Quais foram as principais correções e as principais... orientações do Osmar Loss para a equipe do Corinthians? São muitos detalhes. Nós trabalhamos em todas as fases do jogo, desde a organização defensiva até as transições, a organização ofensiva, as transições defensivas. Eu acho que isso fica muito para vocês. Eu não vou aqui descrever tudo aquilo que eu treinei, porque eu estou oferecendo ao adversário tudo aquilo que eu espero que a minha equipe faça, mas tem características bem marcantes na minha avaliação que nós não fazíamos antes da parada e que hoje nós estamos fazendo. Uma delas é o uso do goleiro. Acho que em todos os jogos treinos ficou claro o uso do Walter. Hoje o Cássio, quando a gente se sentiu pressionado, teve a capacidade de manter a bola jogando com ele. É um dos pontos, mas tem uma série de coisas que eu percebo que a gente está fazendo diferente de antes da parada da Copa. Tá aí Osmar Loss, satisfeito então com a vitória contra o Botafogo, que atacou muito mais. Douglas, reforço corintiano, estava lá, ele que vem do Fluminense. Mas vamos falar da vitória do Corinthians sobre o Botafogo. Novamente vamos à Arena em Itaquera. Quem fala agora é o presidente corintiano, André Sanches. Assistindo a partida, né, ao lado de outros jogadores no camarote, já dá para dizer que é reforço do Corinthians mesmo, ainda faltam alguns detalhezinhos? Falta eu assinar, ele já assinou, né? Então quando o jogador assina não tem mais perigo não, é jogador do Corinthians e talvez a partir de segunda-feira já esteja disponível aí. Presidente, imagino que o senhor esteja informado, né, de que uma parte da torcida, ou pelo menos um movimento que começou nas redes sociais, está marcando um protesto para sábado no Parque São Jorge. Algumas organizadas, a Gaviões já se manifestou dizendo que não fará parte, enfim. Se preocupa o momento desse... Nós vivemos numa democracia, cada um faz o que quer, pô. Com respeito, pode fazer o que quiser. Eu já fiz muito protesto também, faz parte. As exigências que eles estão colocando ali, que eles querem saber, assim, o senhor se preocupa em responder? Vai atender? Eu não. Se me procurar, eu atendo todo mundo. Não me procuraram, mas tem muita política, isso aí é... Deixa pra lá, vamos ver sábado quantas pessoas tem. Teve proposta mesmo pelo Rodriguinho, vocês nem chegaram a conversar com ele porque não foi interessante. Tem essa perspectiva dele ainda ser vendido ao longo da temporada? Não sei, pelo que vocês falam, tá, todo o time inteiro vai ser vendido. Vamos esperar a janela acabar. Eu não posso garantir nada. Talvez nós joguemos o segundo semestre com o sub-20. Teve alguma proposta para alguém, presidente? Você fala também do Fagner, que possa receber alguma proposta. Chegou alguma coisa pro Corinthians? Isso aí, é só vocês lerem os jornais, todo dia chega proposta. Para mim não chega. Agora na empresa chega todo dia. Eu tenho que conviver com isso, cara. Janela tá aberta, o dólar é R$4 e se o jogador for aqui fechar com o jogador e quiser ir embora, não tem jeito. Vocês vão ver o que vai acontecer do outro lado, lá segurando o jogador. Andrés, o Jadson passou por aqui rapidinho, disse que a renovação do contrato está praticamente acertada por 2 anos. Queria saber se é isso aí mesmo. Palavrado tá, ele não assinou nem eu, então tá a janela aberta. Ele faltava só assinar. Então, a janela aberta ele pode ir embora também, é mais um que pode ser vendido a qualquer momento. André, você sempre disse que quando o jogador quer sair, tem que sair. Parece que no Palmeiras não foi bem assim, o Dudu não gostou muito, depois voltou atrás, enfim, não pagaram a multa, não levaram o Dudu. Eu não vou responder isso porque vocês reclamam que eu falo do Palmeiras. Andrés, na saída do Balbuena,
alguma possibilidade? O Corinthians vai olhar o mercado em relação a zagueiro ou o elenco nesse setor está... Nós sempre vamos estar olhando, mas a princípio não tem prioridade nenhuma para zagueiro, não. Pedro Henrique está muito bem, tem o Léo Santos, tem o Marlon, tem o moleque da base, e vamos jogar assim. Todo mundo quer que sobe o pessoal da base, vamos subir da base. Andrés, o Juninho custou cerca de 6 milhões de reais para o cofre corintiano. Você tem certeza? Não, pelo menos é a informação que... Vocês têm muita informação. E hoje não ficou nem no banco, queria que você falasse qual o problema? Tem 33 jogadores, não só ele, ficou um monte de jogador fora do banco. Ficou um monte de jogador fora do banco, isso é normal, são 33, 34 jogadores. A escolha é do treinador, tem autonomia para escolher quem ele quiser. Esse valor não procede? Não sei. Faz um ano que ele está contratado. Presidente, queria que você falasse depois da divulgação lá em relação à eleição, como que o senhor recebeu Eu fui candidato, fico triste porque é ruim para o Corinthians, mas eu fui candidato. Você tem que perguntar para quem era o presidente do conselho na época, quem era o presidente da comissão eleitoral. Mas não tem nada, é que fazem um carnaval. Felizmente o Corinthians está virando essa política. Ô Andrés, o Corinthians tem quase 20 jogadores emprestados, né? O último deles, o Júnior Dutra. Você acha um número exagerado? O que você pode falar em relação a essa quantidade de jogadores emprestados? Contrata, não dá certo, tem que emprestar. É melhor emprestar, pagar metade ou não pagar nada, ou pagar tudo, do que ficar aqui sem jogar. Favorito pro clássico do final de semana, Corinthians e São Paulo? Corinthians é zebra sempre, meu. Jogar com um time como o São Paulo é... O final de ganhar tem que levantar a mão pro céu. Tá aí André Sanches sempre com aquela personalidade forte. Entre a irritação e a ironia, mas admitindo a saída de jogador. A janela tá aberta, como ele mesmo disse. Agora vamos escutar um cara que foi fundamental nessa vitória do Corinthians. Pelo menos 3 bolas ele defendeu muito bem, o Cássio. Saindo de campo unânime, com o melhor em campo? Não, acho que todo mundo, né? Precisávamos de uma vitória. Acho que a sensação que nós estávamos dentro da competição, acho que somar pontos, ganhar... Para retomar nosso trilho é importante. Eu acho que, lógico, as 3 partidas que antecederam esse jogo, que foram amistosos, foi de suma importância, foi nos dando confiança. Então, a gente sai satisfeito. Eu acho que todo mundo tenta contribuir. A gente conseguiu, todo mundo, com muito empenho e dedicação, fazer uma grande vitória e sair com os 3 pontos e subir na tabela, que é o mais importante. Das várias defesas, eu vou te perguntar da cabeçada do Chiesa e depois é reflexo, é treinamento, ali dá para você, naquela fração de segundo, pegar aquela bola com o pé do Pimpão? Eu acho que é questão de olhar para a bola. Em primeiro momento, não tinha certeza se eu conseguia pegar a primeira bola no cabeçada, mas consegui espalmar e deu para fazer... Ela estava entrando ali, deu para espalmar para o lado. E ali eu acho que é improviso, né? Eu ergui a perna mesmo e consegui fazer um movimento para bloquear a segunda bola ali, mas que bom que eu consegui defender e logo em seguida, eu não recordo o jogador, fez um grande bloqueio também. Eu acho que é isso aí, eu acho que a gente se ajudando, todo mundo junto, passo a passo. Eu acho que foi uma grande partida, a gente conseguiu fazer uma partida boa, tivemos oportunidades, conseguimos fazer os gols, então... vamos lá, passo a passo, a gente vai voltando no rumo das vitórias. Você falou que você voltou antes, né, que estava sendo esperado no Corinthians, porque você é fominha, você gosta de treinar, você gosta de estar no clube. É um pouco dessa fome também, essas situações, quer dizer, o treino e a fome de ajudar e de ser cada vez melhor? Com certeza, né? Eu até para o ímpar eu gosto de jogar, o que der, eu gosto de estar sempre no campo, treinando, tentando ajudar. E eu acho que o jogo que eu joguei quarta-feira foi muito importante, porque estava com a seleção, a gente os treinos da seleção eram bem intensos, mas você não acaba jogando, né? Então eu me senti um pouco preso no primeiro jogo contra o Cruzeiro ali. Hoje já me senti bem melhor, bem mais à vontade, mas sabia que era importante jogar aquele jogo para mim, para retomar. E como eu falei, eu me sinto muito, muito bem, muito feliz no Corinthians, no ambiente de trabalho. Eu acho que aí cabe muitas pessoas que trabalham lá para deixar esse ambiente bom e voltar assim, e voltar no campeonato com uma vitória assim. Eu acho que nos dá moral, nos dá confiança para a sequência dos jogos. Cássio, desde a época do Tite, a maior dificuldade dos adversários era chegar na área do Corinthians, sistema defensivo muito forte. Hoje o Corinthians sofreu muito com o Botafogo, especificamente na segunda etapa, e você saiu como melhor em campo. Existe uma explicação para isso? Foi do jogo, enfim, essa transição de treinador, de novos jogadores chegando, enfim, o que você pensa? Olha, isso faz parte do jogo. Eu tô ali para tentar evitar o gol. Acho que muitas vezes a gente conseguiu bloquear, mudou 2 jogadores da maneira de trabalho, 2 jogadores. O Pedro já jogava um pouco mais, mas agora como titular, acho que muda o status. De repente, um jogador que entrava quando precisava e sempre foi muito bem, e agora ser como titular. E o Danilo entrando também está entendendo,
como a gente joga, demora um pouquinho, mas eu acho que não, acho que faz parte. Cansei de jogar como tu frisou na época do Tite, vinha uma bola e tomar o gol. Às vezes acontece, cara, acerta um belo chute, alguma coisa, a gente não consegue defender e acaba tomando. Mas vamos tentar melhorar, lógico, que a gente, quanto menos eu trabalhar, para mim é melhor, acho que a equipe é melhor, fica mais sólida, mas acho que é jogo a jogo, é passo a passo, eu acho que o mais importante agora é nós precisamos de um resultado positivo e a gente conseguiu hoje. Essa atuação de hoje entra no rol das suas melhores com a camisa do Corinthians, você tem tantas, né, dá pra colocar aí talvez top 3, 5, 10, 20 talvez? Pra ser honesto, eu não tenho um grau de dificuldade, porque eu acho que a gente fica tão concentrado no jogo, tão focado, que não dá pra tu ter um grau de dificuldade. Pra ser bem honesto, pra chegar em casa, deve estar passando a reprise do jogo, aí dá pra avaliar melhor, porque tu tá tão concentrado, tão focado em defender, já tentar organizar a equipe pra gente ir pra próxima bola, então, mas eu acho que foi um grande jogo. Mas acho que foi um bom jogo. Acho que o mais importante, independente se eu defendi, veio bastante bola ou não, acho que o mais importante foi a vitória. Eu acho que para nos dar confiança na sequência do campeonato. Tá aí, o Cássio fez grandes defesas, realmente atuação espetacular do goleiro que voltou da seleção brasileira. E quem fala agora é o Rodriguinho. Vamos lá, 2-0 Corinthians contra o Botafogo. O Corinthians é o 7º agora na tabela do campeonato. Vamos lá ouvir. Para jogar e dar espaço pra gente, pro contra-ataque. É o jogo que a gente gosta. Eu fiz as contas ali, fazia 9 jogos que você não marcava um gol. Já tava com saudade também, Rodriguinho? Tava com saudade, né? Primeiro de voltar a jogar na arena, diante da nossa torcida, das vitórias também. E foi importante hoje a gente poder ganhar, voltar a marcar também, para nos dar confiança para o resto da competição. O Rodriguinho, o Cássio hoje merece um prêmio em dobro, em triplo, quanto, por exemplo? Merece, por mim ele merece todo dia, né? Mas hoje ele salvou a gente várias vezes, né? Até os próprios jogadores do Botafogo chegaram e falaram que estava difícil. Eu falei, realmente hoje a gente não toma gol não. O Corinthians muito forte nos clássicos, né, em toda a temporada, já tem um tempo. Sábado tem um clássico contra o São Paulo que está num melhor momento. Isso equilibra um pouco mais as coisas, talvez com um pouquinho mais de favoritismo por outro lado dessa vez? Equilíbrio sempre, né? Aquela velha história, né? Que clássico é 50% para cada um. E a gente vai muito forte também, independente se eles estão no melhor momento. Mas a equipe do Corinthians é muito forte, como você falou, em clássicos, e a gente vai lá para fazer um bom jogo. De outra vitória, voltar a falar do Corinthians, conseguiu uma vitória por 2-0 em cima do Botafogo, que tinha técnico novo. Vamos voltar à Arena Corinthians com o Gustavo Berton para falar um pouco mais dessa vitória com você, Gustavo. Pois é, Karine, o Corinthians que venceu na noite de hoje, agora pega o São Paulo na próxima rodada, tem um clássico pela frente. Durante a semana o Cleison, que ficou fora do jogo de hoje por dores no joelho, na cartilagem do joelho direito, vai ser reavaliado para saber se terá condições de jogo. Na teoria é titular desse time do técnico Osmar Loss, que hoje começou com o Matheus Vital. Bom, o presidente André Sanches passou por aqui, deu entrevista para a reportagem, confirmou o Douglas como novo titular do time, faltam alguns detalhes para o Douglas ser anunciado como jogador do Corinthians. E o Jadson, que passou também rapidinho por aqui, diz que só falta a assinatura para ele renovar o seu contrato com o Corinthians. Ele vai renovar o seu contrato por mais 2 anos. Ainda não assinou, mas é só o que falta. Palavra do Jadson, palavra do Corinthians, tá tudo ok para a renovação do Jadson acontecer. Como eu falei, próximo confronto do Corinthians, clássico contra o São Paulo, jogo importante para a sequência da temporada corintiana. Eu volto com vocês. Valeu, Gustavo Berton, muito obrigada pelas informações. Vamos para o Vitor Pizeta também, que tem mais informações para fechar, então, essa Arena Corinthians, porque a gente abre e fecha o estádio aqui no Fox Sports. É contigo. Pois é, a gente falou durante a coletiva de imprensa com o técnico do Botafogo, a gente falou agora há pouco, vocês também repetiram agora, que ele já estreou com essa derrota, disse que não ficou abalado com isso não, tá? Veio agora pro futebol brasileiro, depois de um tempo fora, no Oriente Médio, o último time era da Índia, mas disse que não ficou abalado e ficou até feliz com o resultado. Disse que o Botafogo finalizou de fato, finalizou bem mais do que o Corinthians, foram 21 finalizações e ele ficou contente com isso. A gente falou também com um dos principais nomes do jogo, que foi o Jefferson, apesar do gol, ele nem viu a bola de onde
veio primeiro chute do Romero. Também falamos com o Chiesa, estava contente com o desempenho do time, disse que tentaram, mas deu todo esse mérito ao Cássio, que de fato foi o grande nome do jogo por parte do Corinthians, né? Vai ter clássico também no Carioca, né? O Botafogo que enfrenta só o Flamengo agora na próxima rodada, no sábado. Flamengo que perdeu hoje 1-0 para o São Paulo, mas continua líder, está lá no topo da tabela com 27 pontos. A gente aguarda esse segundo jogo do técnico Paquetá para ver qual que vai ser o desempenho. O Botafogo vai poder contar com os desfalques dessa rodada, inclusive os 3 jogadores emprestados do Corinthians que não puderam jogar hoje por causa de uma cláusula no contrato. É com vocês aí. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Vitor Pizeta. Pois é, né? O primeiro passo do técnico do Botafogo não foi tão positivo e agora já vem outra pedreira na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas atacando muito mais, como Sim. o Vitor destacou. O Cássio teve uma atuação no segundo tempo. espetacular. Vamos ver a classificação do Campeonato Brasileiro depois destes 5 jogos da rodada 13. O Flamengo segue líder, 27 pontos. Agora o São Paulo encostou, um pontinho abaixo. O Atlético Mineiro ficou nos 23, o Grêmio foi aos mesmos 23, superando o arquirrival Internacional, que joga amanhã com o Atlético Paranaense. Amanhã tem Palmeiras e Santos, Palmeiras tem 19, Corinthians foi para 19 também, o Sport perdeu, está com 19, o Cruzeiro joga amanhã, está com 18, contra o América Mineiro, o Cruzeiro, o Botafogo parou nos 17 pontos. Virou a página, então, para a gente continuar. Em 11º está o Vasco, com 15 pontos. Na sequência, o Vitória, que respira um pouco mais aliviado, com 15 pontos agora. Em 13º, o Fluminense, com 14 pontos. Na sequência, vem o América Mineiro, que joga nesta quinta-feira com 14 pontos. Chapecoense, em 15º, também com 14 pontos. Aí o Santos está ali fora da zona de rebaixamento, em 16º, com 13 pontos. No Z4 tem Bahia, Paraná, Atlético Paranaense e o Ceará, com apenas 8 pontos conquistados.